Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Saudade de vocês. Queria estar presente de novo na sala, junto com todo mundo. Nós vamos aí tendo mais uma aula, onde nós vamos estar falando sobre o movimento circular. Para a gente falar sobre esses movimentos circular, a gente vamos trabalhar aí, se estamos falando em circular, o que a gente vai pensar? Logo a gente vai pensar em círculo, e se o movimento é em círculo, a gente vai pensando logo em ângulo. Se tem um movimento circular, a gente vai estar vendo o círculo. O que a gente vai logo? Se o movimento ele é circular, a partícula está girando em um eixo. Se está em movimento, o que vai acontecer? Essa partícula vai estar movimentando, ela vai estar girando. Conforme ela vai girando, o ângulo vai movimentando o ângulo também. O ângulo vai aumentando, né? Então, conforme a partícula vai girando, nós vamos tendo aí surgindo vários ângulos. Então, nós vamos estar pensando nas grandezas, né? Nas grandezas angulares. O que seriam essas grandezas angulares? Primeiro, vamos falar no ângulo. O que seria o ângulo? Aqui, como definição, é a divisão do arco pelo raio. Professor, mas a gente viu que ângulo é a abertura produzido entre duas semirretas de mesma origem. Aquela abertura das duas semirretas de mesma origem. Bom, pessoal, mas nós estamos tratando de ângulo numa circunferência. Nós estamos tratando de ângulo no movimento circular. O ângulo do movimento circular é isso aqui, ó. Se nós temos uma trajetória circular, e uma partícula começa a mover-se nessa trajetória circular, vai surgir o quê? Conforme ela vai movimentando, olha aqui o ângulo. Se essa partícula aqui está no tempo 1, quando ela chegar aqui no tempo 2, ela desenvolveu esse espaço aqui, ó, percorreu esse espaço. E ao percorrer esse espaço, o que ela fez? Ó? Um ângulo. E quem é esse ângulo? Aqui nós deu esse ângulo aqui como o ângulo φ, letra grega, φ, né? É letra grega φ. Letra grega φ. E quem é esse ângulo aqui? Esse ângulo é nada mais do que esse espaço percorrido pelo raio. O φ é o espaço percorrido pelo raio. Então, é a divisão do arco pelo raio. E esse φ é dado em raios, ou em graus, ou radiano. Pessoal, por que ele é dado em radiano? Olha só, se a gente pega esse espaço aqui da circunferência, esse círculo aqui da circunferência, e divide pelo raio, nós vamos ter um resultado π. Nós vamos ter um resultado π, né? Se nós temos um resultado π, vai ser radiano. Então, nós vamos estar trabalhando a maioria dos problemas. Esse raio, esse ângulo aqui, ele não é dado em graus, ele é dado em radiano. Nós vamos ter esse ângulo aqui em radiano e não em graus. Professor, e como nós vamos calcular esse radiano? Pessoal, o radiano é o seguinte, a medida da circunferência é 2 raios vezes π. Então, é 2π. 2π vezes raio. Então, a circunferência toda, quando a gente pega a circunferência toda, olhe bem essa partícula aqui, ó. Ela saiu de um determinado ponto aqui, e ela fez uma volta completa na circunferência. Se ela deu uma volta completa, ela fez um ângulo de 360 graus. O ângulo de 360 graus, em radiano, ele é dado por 2π. O ângulo de 360 graus em radiano é dado por 2π. Nessa segunda figura aqui, você vê que a partícula, ela saiu de um determinado ponto e percorreu a circunferência só pela metade. Ela andou metade da circunferência. Olha o percurso dela. Ela fez esse percurso aqui, ó. Saiu daqui, ó. Quando ela fez esse percurso, o que aconteceu? O ângulo de 180 graus. No ângulo de 180 graus, em radiano, ele é π. 360, 2π.
180 é a metade de 360. Se 180 é a metade de 360, 360 é 2π, 180 é π. Então, essa outra situação aqui nós temos que uma partícula saiu em determinada posição aqui na circunferência e ela percorreu uma determinada distância, formando aqui um ângulo de 90 graus. Formando aqui um ângulo de 90 graus. 90 graus é a metade de 180. Se 90 graus é a metade de 180, então 90 graus em radiano é π dividido por 2. Tranquilo? Então nós vamos agora partir para outra grandeza angular. Bem, continuando aí com grandezas angulares, a gente viu ângulos, agora a gente vai ver o tempo, que é o período, e a frequência. Período e frequência também são grandezas angulares, né? Porque a gente sabe, se tem um movimento, esse movimento ele tem o tempo, né? E tem também a quantidade de movimento realizado. Então, o que seria esse período? Período é o tempo gasto em uma volta. Se um móvel, uma partícula, ele sai aqui em uma trajetória circular, quando ele sai de uma posição, para ele dar uma volta completa aqui, ele gasta um determinado tempo. Ele gasta um determinado tempo. Esse tempo que ele gastou para completar essa volta é chamado de período. O tempo que o móvel gasta para completar uma volta é o período. E o que seria a frequência? A frequência seria a quantidade de voltas dadas. Se o móvel entrou dentro de uma trajetória circular, ele entrou e começou a rodar aqui dentro. Deu uma volta, 2 voltas, 3 voltas, 10 voltas, né? Se ele chegou a dar 10 voltas, qual é a frequência dele? Ele tem uma frequência de 10 voltas, né? Ele tem uma frequência de 10 voltas. E qual é o tempo? Foi o tempo que ele gastou para concluir essas 10 voltas. Professor, como é que eu calculo essa frequência, né? Como é que eu calculo essa frequência? Pessoal, essa frequência, ela tem uma fórmula aqui, ó. A frequência é o número de volta dividido pelo intervalo de tempo. Número de volta dividido por intervalo de tempo é frequência. Unidade de medida da frequência. A frequência, a unidade dela no Sistema Internacional de Medidas, a unidade de medida da frequência é o Hertz. É o Hertz. O que será o Hertz? Se um móvel, se ele está circulando, fazendo aqui na trajetória circular, se ele, para completar uma volta, ele gastou 1 segundo, se ele gastou 1 segundo, significa que a velocidade desse móvel, ou dessa partícula, é 1 Hz. É 1 Hz. 1 Hz. Se ele gastou 2 minutos para concluir essa volta, ou 2 minutos, desculpa, 2 segundos. Se ele gastou 2 segundos para concluir a volta, qual a velocidade dele? 2 Hz. 2 Hz. 2 Hz. Então, unidade de frequência, o Hz. Mas também tem outra unidade de frequência muito utilizada, é o RPM. O RPM é rotação por minutos. O Hz é velocidade por segundo. Velocidade por segundo. E o RPM é rotação por minuto. Se uma partícula, ela levou 1 segundo, né? Ela levou 1 segundo para concluir uma volta. Se ela levou 1 segundo para concluir uma volta, a velocidade dela é de 1 Hz. E esse mesmo valor em RPM, será que é possível? 1 Hz em RPM. É bem fácil, pessoal. É só você multiplicar por 60. Aqui não é uma volta por segundo? Aqui não é uma por minuto? Uma volta por segundo, o que seria minuto? 1 minuto é 60 segundos. Então, basta você multiplicar aqui 1 Hz por 60, você vai encontrar 1 RPM. Tranquilo? Terceira grandeza é velocidade angular.
a velocidade angular ela é representada pela letra grega ômega. Pessoal, parece um Wzinho, é ômega, é o ômega minúsculo. Você já viu muito ômega aqui parecido uma ferradurazinha? Esse ômega aqui é a letra grega também, é ômega, porém maiúsculo. Ela é utilizada essa letra, o ômega minúsculo. Então vamos ver a fórmula como calcular a velocidade angular. Velocidade angular é ΔΦ sobre ΔT. Quem é o ΔΦ? Nós já vimos lá no início que ΔΦ é a variação angular. ΔΦ é o ângulo, né? A variação angular. E o ΔT é o intervalo de tempo. Vimos também que essa variação angular, para a gente estar calculando a velocidade angular, essa variação angular ela deve ser dada em radiano. E o intervalo de tempo deve ser dado em segundo. Bom, professor, tá certo, aqui tá bacana. Se eu sei que a velocidade angular é ΔΦ sobre ΔT, né? Que esse ΔΦ é a variação angular e que o ΔT é o intervalo de tempo. Já sei também que a variação angular ela é dada em radiano. Já sei que o intervalo de tempo é dado em segundo. E como eu fazer para calcular, essa velocidade em uma volta completa? Bom, para você calcular em uma volta completa, nós só vamos aplicar a fórmula, né? A velocidade nós sabemos que é ΔΦ sobre ΔT. Uma volta completa, se nós temos uma volta completa, o que seria uma volta completa? É sair daqui e voltar aqui, ó. Se ela saiu, olha só o que ele fez. Uma volta completa, 360 graus. Uma volta completa, 360 graus. Logo, φ, 360 graus. O intervalo de tempo não foi dado, né? Depois ele pode estar calculando, mas não foi dado o intervalo de tempo, só a fórmula como calcular. 360 sobre ΔT. Professor, mas foi dito que para calcular velocidade angular, a gente utiliza não a medida do ângulo, porém radiano. 360 em radiano é o quê? 2π. 2π sobre t. Então, para calcular uma volta completa, calcular a velocidade angular de uma volta completa, você vai usar 2π sobre ΔT. O ΔΦ, né? 2π sobre ΔT. Se for duas voltas, você vai acrescentar aqui a frequência, né? Se for 3 voltas, você vai só acrescentar a frequência, tá bom? Se aqui está pedindo para como calcular uma volta completa, a fórmula é essa: 2π sobre ΔT. Aqui eu calculo uma volta completa. Duas voltas completas, eu vou colocar aqui a frequência de 2, né? Vou colocar a frequência 2. 10 voltas, eu vou colocar a frequência de 10 e assim sucessivamente, tá? Professor, tá bom, aí eu entendi bem, mas aqui uma volta completa. E se fosse meia volta, professor, o que é que eu ia fazer? Pessoal, é só mudar aqui, ó. Meia volta, você ia colocar o quê? No lugar aqui do 360, você ia colocar 180. A fórmula é a mesma. A fórmula é a mesma, né? E você ia colocar aqui 180 é π. Dividir por ΔT. E assim sucessivamente. Se para completar um quarto de volta, mesmo processo, um quarto de volta. Se eu colocar um quarto de volta, um quarto é 90. E o ΔT, do mesmo sistema. Se 180 é π, 90 é a metade de 180. É π dividido para 2 sobre ΔT. Certo? Aí, se você tiver qualquer outra medida de ângulo, como é que eu vou encontrar, professor? Eu vi aí 360, 180, 90, 45. Como que eu vou fazer? É só você fazer uma regrazinha de 3. Faz aqui a proporçãozinha ali que você vai encontrar facilmente qualquer medida angular.
você vai encontrar com uma medida em radiano. Bom, vamos para um exemplo. Através do exemplo, talvez vai ficar mais claro para vocês entender o conteúdo. Vamos ver um exemplozinho. Um móvel move-se ao longo de uma pista circular de raio igual a 20 metros. Em um certo instante, sua velocidade angular vale 1/10 de radiano por segundo. Quanto indica seu velocímetro em metro por segundo nesse instante? Ora, o carro ele está em movimento. Está em movimento em uma pista circular. Nós temos o raio 200. Velocidade angular. Nós temos ali a velocidade angular. 0,1 radiano por segundo. 200 metros. A velocidade é o que está pedindo aqui para a gente calcular, que é a velocidade do velocímetro do carro. Quem seria a velocidade? Aplica a fórmula. Velocidade é igual a velocidade angular vezes o raio. Nós temos aqui a velocidade angular é 1/10 vezes o raio 200. O raio 200. 1/10 vezes 200, 20. Velocidade, 20 metros por segundo. 20 metros por segundo. Vamos para mais um exemplo. Apagar aqui direitinho, dê uma olhada. Tá? Uma olhadazinha aí com calma. E vamos para um exemplo de número 2. Vou apagar aqui para a gente colocar mais um exemplo. Um exemplozinho aqui de número 2. Tá? Vamos só dar uma pausazinha aí, enquanto eu copio aqui o exemplo. Bom, pessoal, vamos aí no exemplo de número 2. O exemplo número 2 nós temos uma roda gigante de raio de 14 metros, gira em torno de um eixo horizontal. As cadeiras da roda gigante movem-se com velocidade linear de 7 metros por segundo. Calcule a velocidade angular do movimento e o tempo ΔT para executar uma volta, tendo o valor de π 3. Vou dar um tempinho para ver se vocês conseguem responder essa atividade. Em alguns segundos nós estaremos de volta para corrigir junto com vocês e ver aí quem conseguiu, e as dúvidas que foram provocadas. Bom, pessoal, de volta. Vamos ver aí o que é que nós temos. Uma roda gigante gira em torno de um raio. Então, nós temos o raio. Nós temos o raio medido 14. Em um eixo horizontal, as cadeiras da roda gigante movem-se com a velocidade linear de 7 metros por segundo. Então, nós já temos aqui a velocidade, 7 metros por segundo. 7 metros por segundo. Calcule a velocidade angular. Quem é a velocidade angular? É ômega. Isso aqui a gente não tem. Calcule a velocidade angular. E o tempo. Também o tempo nós não temos. Então, o que nós vamos calcular? Nós vamos calcular aqui a velocidade angular e vamos calcular aqui o tempo. Vamos tomar como exemplo 1 para nos ajudar na resposta. Quem é velocidade? Velocidade é igual a velocidade angular vezes o raio. Vezes o raio. A velocidade é igual. Velocidade angular eu não tenho, vou deixar ele. Velocidade é o raio. Eu não tenho. O raio é 14. 14. Bom, professor, mas temos a velocidade, então não pode estar fazendo a substituição aqui da velocidade já? Verdade. Podemos fazer aqui a substituição da velocidade. 7. 7 é igual a ômega vezes
14. Ômega vezes 14 é 14 ômega. 14 ômega. 14 ômega. Passa, ele está aqui multiplicando, vou passar ele para cá, ômega é igual, ele está multiplicando, vai passar dividindo. 7 dividido por 14. Ômega é igual, 7 dividido para 14 dá meio. Dá meio. Então, ômega aqui, já encontrei, é meio. Bom, pessoal, nós encontramos aqui a velocidade angular, vamos procurar o tempo. Vamos aplicar no tempo aqui a fórmula de velocidade angular. Quem é velocidade angular? É ΔΦ sobre ΔT. ΔΦ sobre ΔT. A velocidade angular é meio. Se é uma volta completa, é 2π. 2π sobre ΔT. Sobre ΔT. Levando em consideração que π é igual a 3, seria 2 vezes 3, dividido por ΔT. Continuar aqui na frente. Meio é igual, 2 vezes 3 é 6, 2 vezes 3, 6, ΔT. 6 ΔT. Aí, se meio é igual a 6 dividido por ΔT, vamos fazer uma multiplicaçãozinha aqui, vamos colocar uma aqui embaixo, vamos fazer uma multiplicaçãozinha. Meio vezes ΔT dá meio ΔT. 1 vezes 6 é 6. Se meio ΔT é igual a 6, ΔT é igual a 6 dividido para meio. 6 dividido para meio é 12. 6 dividido para meio é 12. Então, o tempo gasto foi exatamente de 12 segundos. 12 segundos. Bom, pessoal, por hoje é só. Abraço a todos, muita saudade de vocês. Fique tranquilo, fique com Deus. Não abuse, fique em casa. O vírus é perigoso. Beijo a todos. Tchau.